Você já se perguntou por que hesita diante da própria vida, mesmo quando todas as portas estão escancaradas? Por que, diante da possibilidade absoluta de escolha, seu corpo paralisa, sua mente vacila e algo dentro de você, que você nem sabe nomear, começa a gritar em silêncio? Talvez ninguém tenha lhe contado, mas você não é livre como imagina. Ou melhor, você é livre demais. E é exatamente isso que te destrói. Liberdade, essa palavra celebrada em hinos, tatuagens, discursos vazios, pode ser a sentença mais cruel que já lhe foi imposta. Por quê? Ao contrário do que dizem os livros de autoajuda ou os sorrisos plastificados de motivação digital, estar livre significa estar sozinho diante do abismo, sem desculpas, sem culpas alheias, sem Deus a quem implorar absolvição. Tudo é escolha sua, e isso te condena. Sartre disse que estamos condenados à liberdade, mas o que ele não gritou em voz alta, e que Nietzsche talvez tenha sussurrado por trás das máscaras da moral, é que essa condenação não tem alívio nem anestesia. Cada decisão que você toma esculpe a sua essência com garras invisíveis, e cada decisão que você evita apodrece silenciosamente dentro de você. Liberdade não é um direito, é um fardo. Um fardo que se arrasta na carne, que consome os que têm medo de se tornar quem são e que corrompe os que fingem não ter escolha. E talvez você esteja fingindo agora. Você já percebeu como os conselhos que recebe sobre seguir o coração ou buscar seu propósito são muros disfarçados de janelas? O que chamamos de autenticidade muitas vezes é só um reflexo do medo mascarado de coragem. Porque assumir sua liberdade exige algo que ninguém te ensina, a coragem de matar todas as desculpas, inclusive as mais nobres. A coragem de assumir que, se sua vida é medíocre, é porque você a aceitou assim. E que, se ainda está esperando o momento certo para mudar, é porque prefere se esconder atrás do tempo, esse fantasma que absolve os covardes e adia os guerreiros. Mas e se tudo que você chama de você for apenas a soma de decisões não tomadas? E se sua identidade for uma prisão construída com as grades da sua própria hesitação? Veja bem, não estou te acusando, estou te desvelando. Existe algo em você que ainda dorme, que ainda rasteja entre as sombras das possibilidades não vividas. E talvez este vídeo seja a última chance que você terá de encarar esse espelho. Não o espelho que mostra seu rosto, mas o que revela sua ausência. A ausência de si mesmo. O silêncio de quem nunca ousou dizer: eu sou, porque escolhi ser. Você não precisa acreditar agora, nem precisa entender, mas algo dentro de você já sentiu desconforto. Essa coceira na alma que aparece quando a verdade começa a rasgar o verniz das certezas. Há perguntas que te perseguem há anos, mas você aprendeu a abafá-las com rotina, distração e promessas de uma manhã que nunca chega. Mas e se? E se a resposta que você sempre evitou estiver neste exato momento prestes a ser revelada, não com palavras doces, mas com uma ferida aberta? Porque a liberdade que paralisa é a mesma que pode te despertar. E este vídeo não vai te entregar respostas. Ele vai te despir, palavra por palavra, escolha por escolha, até que não reste nada, além da sua verdade mais crua. E então, o que você fará com ela? Você diz que quer liberdade, mas me diga, com honestidade cruel, o que você faria se ninguém mais estivesse olhando? Se não houvesse lei, nem moral, nem nome? Se o mundo inteiro fosse apenas o espelho da sua vontade mais secreta, você suportaria o reflexo? Ou cairia de joelhos diante daquilo que você mesmo criou? Liberdade parece um presente, até que você descobre que tudo que você odeia na sua vida foi você quem permitiu. Foi você quem se calou quando deveria ter gritado. Quem sorriu para manter a ordem. Quem apertou o botão de adiar, 1, 2, 1000 vezes. E agora carrega um corpo cheio de promessas não cumpridas, um espírito domesticado, uma alma com saudade de si. O que há de mais perigoso na liberdade não é o que ela te permite fazer, é o que ela te impede de culpar. Você foge das escolhas como se o tempo fosse uma estrada infinita.
Mas o tempo é um animal faminto, e ele te devora enquanto você finge que ainda está pensando. Cada decisão adiada é uma célula da sua essência que apodrece, e quando você percebe, já não se reconhece. Já não sabe se aquele sorriso no espelho é mesmo seu ou apenas um disfarce colado pela rotina. E então você se ocupa, se distrai, se vicia, como todos fazem, não por prazer, mas por fuga. Você vive anestesiado, culpando o mundo, o governo, a infância, os astros, qualquer coisa, menos a si mesmo. Porque admitir a liberdade e aceitar que toda prisão é, em última instância, construída por dentro. E essa é a dor que você não quer tocar, a dor de ter sido carcereiro da própria vida. Sartre não ofereceu consolo. Ele ofereceu fogo. Um fogo que arde sem queimar a pele, mas consome lentamente as máscaras. A vida, segundo ele, não tem manual, não tem roteiro, não tem missão escrita nas estrelas. Você está jogado no mundo, no dissentido, condenado a inventar-se todos os dias. E essa condenação, essa ausência de absolutos, é o que faz muitos preferirem viver como cópias, como sombra de outros, como peças repetidas de um quebra-cabeça quebrado. Mas e se você ousasse? Se, por um instante, se despisse de todas as histórias que contaram sobre quem você é, e encarasse o vazio como matéria-prima, não como fim? O vazio assusta apenas os que ainda não descobriram que é ali que nasce o ser. Você já sentiu aquela tensão estranha no peito quando está prestes a tomar uma decisão importante? Aquela sensação de que algo enorme, invisível, está em jogo? Aquilo não é ansiedade, é o peso da existência se curvando sobre sua liberdade. É o momento em que o universo inteiro se cala e espera. Espera que você escolha, que você assuma, que você crie. É ali que sua liberdade se transforma em ação ou em covardia. Você pode sentir o pulso disso agora. Não pode? Uma parte sua quer fugir desta reflexão, desligar este vídeo, voltar ao conforto da ignorância. Mas a outra parte, mais profunda, mais antiga, que reconhece a verdade nestas palavras, que sabe que já passou da hora de deixar de ser personagem e se tornar autor. Mesmo que isso custe tudo. Você foi ensinado a obedecer, a agradar, a se adaptar, mas ninguém te ensinou a ser. Porque ser é perigoso. Ser é dizer não quando todos dizem sim. É enfrentar o olhar vazio da família, dos amigos, da sociedade e mesmo assim manter-se de pé. Ser é tornar-se um estrangeiro no próprio lar, um estranho no próprio corpo, até que tudo que não é seu desmorone. E então, no meio dos escombros, surge algo novo, algo que não pode ser nomeado nem domesticado. A liberdade, nesse ponto, deixa de ser condenação e se torna destino. E o medo, que antes paralisava, vira combustível. Mas você precisa cruzar esse deserto primeiro. Precisa sangrar, tropeçar, enlouquecer. Porque não há renascimento sem ruína. E talvez este vídeo seja apenas o início do seu colapso necessário. Talvez seja o chamado que você esperava sem saber. Mas a escolha, como sempre, continua sendo sua. Você não nasceu para caber. E, no fundo, sempre soube disso. Há algo em você, talvez um eco antigo, talvez uma memória que ainda não viveu, que sussurra que a liberdade não é um fardo, mas um rito. Um rito que dói, mas revela. Um ritual silencioso onde cada escolha é um espelho e cada renúncia, uma semente. Você não está perdido, está sendo convocado. A inquietação que ficou pulsando depois de cada palavra não é desconforto, é o início de uma mudança irreversível. Porque agora não dá mais para fingir que não ouviu. Sim, a liberdade paralisa, mas apenas até que você compreenda que o medo de escolher, na verdade, o medo de tornar-se, e tornar-se é sangrar com propósito. É aceitar que a dúvida será sua companheira, mas que mesmo assim você caminhará. Que o chão pode sumir, mas as asas sempre estiveram aí.
O que te espera do outro lado da decisão não é um prêmio, nem um alívio. É você, inteiro, nu, real, pela primeira vez, livre de todas as versões inventadas para sobreviver. E quando tudo silenciar, quando a tela escurecer e restar apenas o som do próprio pensamento, que esta imagem permaneça. Há de um ser humano diante de um espelho, encarando não o reflexo, mas o possível. Porque, no fim, toda existência se resume a um único dilema: obedecer ou criar. Você pode seguir vivendo no piloto automático, ou pode tocar o abismo, nele, esculpir o seu caminho. Mas a escolha, essa escolha, já foi feita, mesmo antes de você saber. Agora, se este vídeo te sacudiu de alguma forma, não deixe que isso se perca. Comente o que você sentiu. Compartilhe com quem precisa despertar. Inscreva-se não por hábito, mas porque decidiu fazer parte de algo que tem peso, verdade e alma. Este não é o fim. É apenas o primeiro sussurro de uma revolução que começa por dentro. E lembre-se, a liberdade é a sua sentença, mas também pode ser sua salvação.